dia para você aí de casa nessa terça-feira. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. O tema de hoje, o tema de hoje é uma palavrinha bem pequena. TPM significa o quê? Tensão pré-menstrual. Você aí de casa tem mulher? E você, homem, tem? Marielle, homem não tem TPM. Pois bem, vamos desvendar aqui esse mistério. Homem também tem TPM, sim, viu? Bom, tá curioso pra saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Todo mês ela faz tudo sempre igual e se irrita como ninguém. Existe remédio pra vencer a TPM? Eles também sofrem desse mal. Você vai conhecer a TPM masculina. A prática de pilates como alívio para os sintomas da tensão pré-menstrual. Tem ainda mais uma reportagem da série especial de Páscoa. E as principais notícias do dia. Perseguição cinematográfica termina com assassinos de idoso preso em São Paulo. Investigação da morte da vereadora Marielle Franco muda de rumo. Conselho Regional de Medicina denuncia maternidade por falta de estrutura. Reportagem especial mostra como salvar crianças em casos de sufocamento. O RF com você está apenas começando. Apenas começando mesmo e seguimos assim até a 1h da tarde. E o assunto principal, TPM. Mulheres, vou contar um segredinho pra vocês aí de casa, viu? Seu marido também pode sofrer de TPM. E já tem homem curioso aqui, mandando no WhatsApp. Tô curioso pra saber essa história de TPM em homem. Daqui a pouco vou mostrar uma reportagem exclusiva da Larissa Israel. Vamos para a previsão do tempo, pode colocar na tela. Olha aí, em Limeira, interior de São Paulo, sol entre nuvens, mínima de 22, máxima de 33 graus. Em Campinas, essa mesma previsão, sol entre nuvens, mínima de 21, máxima de 32 graus. E chove em Assis, mínima de 23, máxima de 34 graus. Uma perseguição cinematográfica acabou com a prisão de suspeitos de matar um idoso em um bairro nobre da capital paulista. Vamos ver. Esse homem que desce do carro é um criminoso. Ele está pronto para roubar e matar um idoso, um empresário de 72 anos. Nesta outra imagem, a vítima aparece. Na mão do homem, um pacote com quase 35 mil reais. Ele anda tranquilamente e não percebe que já está sendo seguido. Logo à frente, é abordado pelo ladrão. João Pedro Elgues resiste e corre. Do outro lado da rua, é baleado e morto. Na sequência, o ladrão, um rapaz de 19 anos, aparece correndo de volta. E ainda dá 2 tiros contra um policial que não usa farda. O PM não aparece na imagem. Este homem ouviu os disparos. Na hora que parou os tiros, e aí eu saí para fora que vi o senhor já estava no chão, já dando os últimos respiros já. Na sequência, o suspeito entrou neste carro. Dentro, um outro homem já esperava por ele. Os dois fugiram. O crime aconteceu por volta de 5 horas da tarde, nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Tudo a 2 quadras da Avenida Paulista. Testemunhas anotaram a placa do carro dos criminosos. A polícia conseguiu achar o veículo já do outro lado da cidade, na Avenida Salim Farah Maluf, uma das principais da Zona Leste de São Paulo. Nosso helicóptero acompanhou tudo. Repare que um dos policiais tenta impedir a fuga e dispara pelo menos 3 vezes. Começa a fuga desesperada. O motorista cruza a avenida em meio aos carros e quase causa um acidente. Eles escapam em alta velocidade, não respeitam semáforos, nem faixa de pedestres. Até que tentam virar na contramão. Ele não vai parar, meu Deus do céu, vai bater, meu Deus do céu, bateu na moto. Os motoqueiros caem no chão e o carro fica cercado. Rapidamente, o suspeito de ter matado o empresário sai com as mãos para cima, enquanto o motorista corre. Ele se distancia do policial e percorre cerca de 500 metros. Pedestres se assustam e tentam sair da frente do criminoso. Mas um deles, também policial à paisana, decide interceptar o rapaz. Em segundos, a PM imobiliza o suspeito. Na delegacia, a família contou que o empresário prestava consultoria a uma indústria química da Grande São Paulo. O dinheiro serviria para pagar dívidas da empresa.
Os ladrões contaram ao delegado que já seguiam a vítima desde outros bancos, mas a polícia ainda vai investigar a participação de outras pessoas no crime, porque existe a suspeita de que os criminosos tinham informações privilegiadas. O corpo da vítima foi trazido para o Instituto Médico Legal. O homem levou 2 tiros. A arma, o dinheiro e o carro usado no assalto foram apreendidos. E que situação da polícia aí, hein, gente? A polícia encontrou 10 quilos de pasta base de cocaína escondida sabe onde? No compartimento de um airbag de um carro. O homem foi preso em Santo André, na Grande São Paulo. Era para ser um esconderijo secreto, mas os policiais logo desconfiaram. O porta-luvas não abria e tinha alguma coisa estranha no compartimento do airbag. E como tinha? 10 quilos de pasta base de cocaína. É a droga mais pura. Antes de ser vendida, ela é misturada a outras substâncias e rende até 10 vezes mais. O sistema funciona pisando na embreagem e apertando um botão aí embaixo do painel. O que acontece? A tampa do airbag se solta e revela o esconderijo dos traficantes. Alaelson da Silva, de 39 anos, é procurado por um assassinato em Alagoas, terra natal dele. E Ricardo de França, de 27 anos, já foi preso antes por tráfico de drogas e receptação. Diz que pegou o carro emprestado e que não sabia de nada. A polícia acredita que a droga seria deixada em uma refinaria em Santo André, na Grande São Paulo. Agora vamos para o Rio de Janeiro, onde mais uma criança foi baleada. O pai dela também foi atingido e morreu no local, infelizmente. Na entrada principal do hospital em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, familiares do menino baleado de apenas 2 anos aguardavam por notícias sobre o estado de saúde dele. O menino estava na rua com o pai, Luciano Conceição da Silva, de 30 anos, no bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, quando homens armados em um carro passaram atirando por volta das 8 da noite. Os 2 foram baleados. O pai da criança morreu no local. Um homem de 57 anos e um jovem de 20, identificado como Ferrete Damasceno Lessa, também foram atingidos pelos tiros e não resistiram aos ferimentos. O menino deu entrada na unidade de pronto atendimento do bairro. Em seguida, foi transferido para o hospital. A criança passou por uma cirurgia de emergência e vai ficar internada por tempo indeterminado. A divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo já investiga o caso. Familiares das vítimas, muito abalados, prestaram depoimento durante a madrugada. Seu Francisco José, pai do jovem de 20 anos morto, falou com carinho e saudade sobre o filho. O filho era uma pessoa assim que tinha um círculo de amizade grande, entendeu? E a gente não sabe o que gerou esse problema. E a violência no Rio de Janeiro realmente parece não ter fim. Outros 3 casos fizeram vítimas entre populares e os próprios criminosos. Criminosos que faziam assaltos na zona norte da cidade se depararam com policiais militares em patrulhamento e começaram uma troca de tiros. As marcas das balas ficaram nas paredes dos prédios e na viatura da polícia. Um PM foi ferido de raspão no ombro e 2 suspeitos baleados morreram no local. Outros 2 assaltantes conseguiram fugir. 3 horas depois, também na Zona Norte, policiais de uma UPP perseguiram criminosos em 2 carros roubados. Houve tiroteio e vários veículos estacionados na rua ficaram com os vidros estilhaçados. Um homem de 50 anos foi atingido por uma bala perdida. Ele foi socorrido e tem quadro de saúde estável. Ninguém foi preso. Aqui no centro do Rio aconteceu o caso mais grave. Num horário de grande movimento, homens armados roubaram esta loja de celulares. Na fuga foram surpreendidos por policiais. Houve troca de tiros, pânico e correria. Deu muito tiro. Eram umas 8h20 da manhã, ficou 1 minuto e pouco de tiroteio intenso. Aí a gente aqui abaixado, o pessoal das barracas aqui em volta abaixado. Um outro pessoal correndo. Na perseguição, 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas. Este vídeo mostra o socorro a um motorista de ônibus de 61 anos. Ele não resistiu ao ferimento. As outras 2 vítimas passam bem.
Agora vamos para Goiás e falar sobre saúde. O Conselho Regional de Medicina denunciou as condições de atendimento na maternidade de Aparecida de Goiânia. Grávidas estão correndo riscos durante o parto devido à falta de estrutura. As fotos tiradas na maternidade Marlene Teixeira, em Aparecida, mostram uma cesariana sendo feita apenas com luvas, sem o uso de roupa de proteção, o chamado capote. Nessa outra, o parto é feito com luz de celular, porque o hospital estaria sem gerador. A denúncia é do Conselho Regional de Medicina de Goiás. A fiscalização foi até lá e constatou a seriedade do problema, mas as orientações para evitar principalmente a contaminação de médicos, mães e bebês teriam sido ignoradas. A diretora que estava de plantão não seguiu as nossas orientações, não restringiu o atendimento, expondo aquelas pacientes a um risco muito maior e a população muito mais arriscado. Com a denúncia, o Conselho quer evitar que a maternidade seja interditada, já que a quantidade de leitos é muito pequena para uma cidade do tamanho de Aparecida. Aparecida, com uma população de em torno de 500 mil habitantes, não pode ser assistido por uma maternidade que tem 20 leitos. O Conselho agora vai se reunir com o Ministério Público e autoridades de saúde para tentar evitar novas situações como essas, registradas nas fotos. Nós achamos por bem convocar todas as autoridades que estão envolvidas nessa assistência, para que a gente encontre um denominador comum de solucionar emergencialmente os casos que estão acontecendo ali e a longo prazo a assistência obstétrica de Aparecida de Goiânia. Bom, e ontem nós mostramos aqui a prisão de um dos traficantes mais procurados do estado de São Paulo. Ele fazia parte de uma lista com mais de 20 nomes dos bandidos considerados os mais perigosos do estado. Uma lista de homens e mulheres perigosos. São 22 pessoas entre os mais procurados pela polícia do estado de São Paulo. São indivíduos perigosos, tá? Ou é um indivíduo contumaz no crime, em crimes graves, homicídio, latrocínio. A prisão de Wellington Xavier dos Santos, o Capuava, tirou um nome da lista. Acusado de tráfico de drogas e apontado como um dos líderes de uma facção criminosa, foi encontrado em um sítio na região de Mogi das Cruzes. Capuava já havia sido preso em 2015 em um outro sítio onde funcionava uma refinaria de drogas. Houve a apreensão de mais de 1,5 toneladas de cocaína pura. Só que ainda há muitos outros no radar dos policiais paulistas. O primeiro é Luciano Castro de Oliveira, o Zequinha, condenado a 30 anos de prisão e acusado de liderar uma quadrilha especializada em roubo a empresas de transporte de valores. Leandro Carias da Silva, o Nego Caria, aparece em seguida. Ex-policial militar, integrante de quadrilha de roubo a bancos. Cícero Oliveira dos Santos, o Nego, o irmão e ele roubaram um sítio e mataram os donos, um delegado e o filho, que era escrivão de polícia. Adilson Nascimento dos Santos, o Triton, foi condenado por roubo e estupro. É procurado por envolvimento na morte de um dentista. Foi após uma discussão quando um grupo pichava a casa da família. A polícia de São Paulo mantém na rotina de investigação buscas por esse grupo de criminosos. Há uma delegacia para esses casos que mantém contato com policiais de outros estados e com a Interpol, a Polícia Internacional, para os que tentam ou deixaram o país para se esconder. O delegado Edson Aidar acompanha de perto o andamento das investigações. A polícia continua, não para. Enquanto não houver a prisão ou a informação do falecimento desse indivíduo, a polícia não para. Informações sobre o paradeiro desses criminosos podem ser muito valiosas e não apenas para os investigadores. É que em alguns casos são oferecidas recompensas a título de incentivo para quem ajuda a polícia. O valor varia de acordo com um decreto definido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado, mas pode chegar a R$30 mil, como no caso de Flávio do Nascimento Graça. O dentista foi chamado de maníaco da peruca depois de ameaçar e matar outros profissionais da área, concorrentes da clínica dele em Santos, litoral paulista. As informações sobre os denunciantes são sigilosas, podem ser passadas pela polícia por telefone e até
por e-mail. Os dados estão na página da Polícia Civil de São Paulo. Esse tipo de informação, por exemplo, a pessoa não há necessidade nenhuma de identificar-se. Todas as informações que chegam, ou por telefone, por e-mail, qualquer forma que chega, ela será checada. E voltamos a falar sobre a investigação da morte da vereadora Marielle Franco. A investigação mudou de rumo, principalmente sobre a origem das balas usadas no crime. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, chegou a afirmar que a munição usada no crime tinha sido roubada na sede dos Correios, na Paraíba, em 2006. Mas o Ministério da Segurança voltou atrás e mudou a versão. Disse que a munição foi encontrada em julho do ano passado, após um assalto numa agência de Serra Branca, no interior paraibano. O lote 1ZZ-18 foi comprado pela Polícia Federal em 2006. Foram quase 2 milhões de cápsulas que foram distribuídas pelas sedes da PF no Brasil. Ainda não se sabe como parte delas foram parar na mão dos bandidos. Uma comissão parlamentar se reuniu com o comando da Intervenção Federal no Rio para cobrar a apuração da morte de Marielle. O grupo saiu preocupado com uma informação dada pelo interventor General Braga Neto. Faltam recursos para custear as ações até o fim do ano, estimadas em 3 bilhões e 800 milhões de reais. A polícia descartou o envolvimento deste carro com placa do Rio, encontrado em Ubá, no sul de Minas Gerais. Investigadores estiveram na Câmara dos Vereadores e recolheram imagens do circuito de vigilância dos dias que antecederam a morte de Marielle e também levaram computadores do gabinete da vereadora. Tudo leva a crer que foi uma execução, mas o que vai dizer de fato aconteceu é o curso normal das investigações. O foco principal é a motivação. A partir da motivação você pode tentar identificar o autor, entender o que de fato aconteceu. O bispo de Formosa, José Ronaldo Ribeiro, o vigário-geral e outros 4 padres foram presos suspeitos de desvio anual de R$1 milhão à Diocese do Interior de Goiás. O bispo da Igreja Católica de Formosa, Dom José Ronaldo, foi preso pela Polícia Civil de Goiás. Este vídeo mostra o bispo saindo de casa com os policiais. Também foram presas outras 8 pessoas na Operação Caifás. No município vizinho, Planaltina de Goiás, as imagens mostram um momento em que a polícia entra na casa do Monsenhor Epitácio Cardoso. No fundo falso desse armário, a equipe encontra R$70 mil. Olha o dinheiro. Esse dinheiro é da paróquia. Vamos perguntar de novo pro senhor. Tem mais dinheiro aqui? Na casa. Independente de quem seja. Independente de quem seja. Mas os policiais percebem que há mais dinheiro. Soltando dinheiro aqui. Isso aí é de ontem, da coleta. É isso, senhor. Mas é isso que a gente está perguntando pro senhor. O senhor mostrar o dinheiro todo aqui. Isso é da paróquia. A suspeita é de que o grupo que atuava aqui na Diocese da Igreja Católica de Formosa teria embolsado pelo menos R$2 milhões. As investigações começaram depois que fiéis denunciaram os desvios de dinheiro. Segundo o Ministério Público, a fraude começou em 2015 e o dinheiro vinha do dízimo dos fiéis, da arrecadação de batizados, de casamentos e das festas nas paróquias. Para não chamar atenção, os padres usavam empresários como laranjas. Eles adquiriram uma lotérica e automóveis para lavar o dinheiro. Um dos padres também investiu diretamente na compra de gado. Os presos vão responder pelos crimes de apropriação indébita, associação criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Depoimento de muitos dos padres que foram ouvidos, certamente de outros padres que ainda serão. Mas a documentação que foi apresentada e foi apreendida, extratos bancários, as declarações de recursos que tinham sido extraviados, todos esses documentos, né, permitiram que nós formássemos um arcabouço probatório bastante robusto. E sabe o que você vai ver daqui a pouquinho no RF com você? Será que os homens também sofrem com a tal da TPM, hein? TPM masculina, existe mesmo? Será? Você vai saber hoje, aqui com a gente, viu? Mas existe essa possibilidade
Sim, mulheres. Bom, gente, e vamos comentar nas nossas redes sociais também? É a hora é agora, viu? Entra lá no Facebook para curtir a nossa página, /Rede Família Oficial, basta clicar em curtir. Curtindo todo dia tem postagem nova, as entrevistas, as matérias especiais do dia. Você pode compartilhar, curtir e comentar também. Estamos no Instagram, uma rede social que eu tanto amo, @canal Rede Família. E criamos uma hashtag. Se você for postar aí qualquer foto, qualquer conteúdo assistindo o programa, não esquece de usar a hashtag criada pra você, viu? Hashtag RF com você. Fica mais fácil de localizar aí a sua postagem. WhatsApp para você mandar a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário e a sua selfie bem bonita, nunca esquecendo do seu nome e a cidade. 19971024854. Falando em foto, selfie. Vamos ver as primeiras participações? Pode colocar na tela. Um super beijo para Maria de Bacuri da Linha, Maranhão. Beijão, Maria. Ótima terça para a família. Ítalo Livina e Ana Júlia de Apodi, Rio Grande do Norte. Beijão para a família. O Moisés de Grão Mogol, Minas Gerais. Luana e Paulo de Cruz Maltina, Paraná. Beijão para o Joelmo, ligadinho aí no RF com você, de Euclides da Cunha, Bahia. Beijão. O Valmir e a família de Curibe, Bahia. Essas são as primeiras participações. Você pode fazer a sua selfie e me mandar. Bom, todo mês a maior parte das mulheres muda o comportamento e muitas nem se reconhecem diante de tanta irritação. É a tal da TPM, tensão pré-menstrual, né? Você sofre desse mal? Veja os principais sintomas. Todo mês um turbilhão de hormônios entra em ação e tortura nós mulheres e quem estiver por perto também. Que o digam os homens. É complicado, né? Mas eu acho assim que a gente tem que deixar elas de canto e deixar o momento delas, que é o momento só delas, né? Difícil lidar em qualquer momento, né? E nos dias da TPM é mais difícil. Então, como lidar? Ficar calado, não é? Ficar numa posição de neutralidade, porque aquele tempo vai passar, não é? E quando passar, vai tudo estar bem. Não adianta ter que se estressar com ela, porque não vai resolver, vai piorar a situação e vai sobrar para o marido. É para quem vai sobrar. Procurava sair de perto, não aceitar tudo que fala, meio assim, e se manter longe, né? Bem longe, porque ela desconta a raiva dela, a ira dela na gente, então não é muito bom ficar perto, porque afeta a gente, né? Daí quando ela sai da TPM, nós voltamos de mansinho. A TPM vem carregada de sintomas bem conhecidos. Excesso de acne, a labilidade emocional, então a gente fica a hora mais irritada, mais sensível, emotiva, às vezes até depressiva, sensibilidade nas mamas, dores de cabeça, então a enxaqueca, para quem já tem esse histórico, ela pode se intensificar mais nesse período, perda de memória, insônia, compulsão por alimentos mais doces ou até mesmo de massas. E além das constantes dores pelo corpo, as mulheres precisam ainda lidar com aquela montanha russa de emoções. Muito estressada por natureza, mas nesses dias eu fico bem mais estressada. Qualquer coisa me irrita. Sensível, com bastante dor. Muito estressada, ninguém pode falar comigo. Uma boa notícia é que nem todas as mulheres sofrem com a tal TPM, a tensão pré-menstrual. Mas nem todo mundo tem essa sorte. Em alguns casos, os sintomas são tantos e tão frequentes que precisam de uma atenção maior. Síndrome disfórica pré-menstrual, que a paciente ela apresenta no mínimo 5 desses sintomas, então essas realmente precisam de uma atenção maior. O tratamento em si seria orientá-las com relação a uma dieta menos rica, em carboidratos, açúcares e gorduras e mais ricas em legumes, verduras, frutas, além da ingesta hídrica, que é essencial, estimular a fazer atividade, ter o hábito de praticar atividades físicas, para aumentar aí também a endorfina nesse período, além do bem-estar, e
Para aquelas que têm uma sensibilidade mamária, o uso, né, de medicações de vitaminas para trazer um conforto maior, analgésicos ou anti-inflamatórios para aquela paciente que porventura tenha dor de cabeça ou enxaqueca e, em alguns casos, a paciente aderindo isso tudo, se não houver melhora, entrar com o método, o que a gente chama de anticoncepcional contínuo, para que essa paciente não menstrue, não tendo, né, ou diminuindo esses sintomas nesse período. Esse turbilhão de dores e emoções é resultado do desequilíbrio de 2 importantes hormônios. Nos 10 dias que antecedem a menstruação, a queda do estrogênio, considerado o hormônio da feminilidade, causa os sintomas emocionais. Já o aumento da progesterona desencadeia os sintomas físicos. Nós sabemos que todos os meses, né, a gente tem a mudança hormonal. E por conta dessas mudanças, a depender da sensibilidade dessa paciente em resposta à mudança hormonal, é que ela pode ou não ter as manifestações. Quais seriam os períodos maiores, assim, que essas pacientes percebem, né, a mudança do corpo? Geralmente de 7 a 10 dias antes do período pré-menstrual, e eles cessam logo após o término da nossa menstruação. Alguns homens já até aprenderam a lidar com as mulheres nesse período. Outros recorrem ao romantismo e aos mimos para agradar. De TPM, o negócio fica feio mesmo, tem que... Não dá para contrariá-la. Não, tem que levar bastante bombom, rosas. Mas este sofrimento, que tem até data marcada para chegar e atingir 80% das mulheres, pode ser evitado com alguns hábitos simples. Incluir mais verduras e legumes na alimentação pode ser uma boa opção. Por isso, a dica para os homens é passar no supermercado antes de chegar em casa. Alimentação e exercícios, uma combinação que pode ajudar a amenizar os sintomas. Alguns alimentos ainda contribuem para dores específicas. A vitamina E, por exemplo, presente no azeite e nas castanhas, alivia as dores nas mamas, comuns na tensão pré-menstrual. Já o cálcio, presente no leite e em seus derivados, ajuda a diminuir a enxaqueca. Para o inchaço, esta nutricionista indica o consumo de chás. Na época que a gente está de TPM, a gente tem um inchaço muito grande, né? Então, se a gente consumir aí chá de hibisco, chá de cavalinha, isso pode auxiliar nesse inchaço, tá? Outra coisa também para ajudar em irritabilidade, insônia que às vezes pode ter, é chá de camomila, chá de erva cidreira, erva doce, que eles ajudam a acalmar um pouquinho. Boas dicas. Bom, a gente acabou de ver a repórter Larissa Israel dando essas dicas para tentar controlar aí os sintomas da TPM, tensão pré-menstrual, não é mesmo? Agora vamos ver outras dicas que foram comprovadas em diversas pesquisas. A gente vai conhecer mais um caso de uma mulher que sofre muito com esses sintomas e tem alguns truques para se livrar deles. Desde a adolescência que Márcia sofre com as cólicas quando o período menstrual se aproxima. Ela é apenas uma das milhares de mulheres que relatam passar pela mesma situação. Hoje, um tratamento alternativo é o que a deixa mais aliviada. Tomo um chá à base de castanha do Pará e perroxo, que ele tem outras funções e dentre essas funções ele acaba acalmando essa região onde eu sofro com a cólica. Em uma pesquisa recente feita por um grande laboratório farmacêutico com 822 brasileiras, 92% das mulheres disseram que sentem fortes dores. 73% assumiram que já faltaram a algum compromisso por causa de cólica. E 20% alegaram que a dor é insuportável. A minha sorte é que eu sempre trabalhei em empresa grande que tinha ambulatório. Então, uma vez por mês, eu ficava praticamente internada nesse ambulatório, tomando remédio na veia, enfim, até passar. Quando a gente tem uma mulher com muita cólica, a gente tem que pensar em endometriose, como primeira doença a ser levantada e investigada, adenomiose, que é uma doença muito próxima da endometriose, mas com características específicas, e também alguns tipos de mioma, principalmente que ligados a uma situação ou uma localização intrauterina, também podem ser traduzidos ou apresentados com bastante cólica menstrual.
A solução para mulheres que sofrem com cólicas pode ser mais simples do que se pensa. Fazer exercícios aeróbicos pelo menos 4 vezes por semana e consumir alimentos antioxidantes ricos em vitaminas C e E, porque facilitam a circulação e eliminam substâncias inflamatórias da região pélvica. Se a paciente ajudar também o funcionamento intestinal, evitando a prisão de ventre e a distensão abdominal, aquele desconforto todo também acaba melhorando. Então, enriquecer em fibras, verduras, legumes, tudo que a gente já sabe que é normal, além de tomar pelo menos 2 litros de água. Não como fritura, de forma alguma, nada que tenha muito sal, nada que possa irritar a parede abdominal. Hoje o problema praticamente está resolvido. E daqui a pouco vamos descobrir se eles também sofrem da tal da TPM, né? E já tem comentário aqui de telespectadora, a Zilma de Governador Nunes Freire Maranhão. Ela diz: meu marido fica mais insuportável do que eu. E com o assunto, né, TPM. Bom, fiz a pergunta, será que eles também sofrem da tal TPM? E já tem opinião. A Beatriz, da cidade de Jandaíra, Rio Grande do Norte, ela diz: acho que os homens não sofrem com TPM, não, mas as mulheres sofrem e muito. Daqui a pouco você vai descobrir comigo, viu? E temos uma outra opinião. Mandou a foto do namorado, inclusive, e disse assim: ele sofre sim de TPM, e deu risada. É a Adriana, da cidade de Goiatins, Tocantins. Daqui a pouco eu leio mais opiniões aqui sobre o assunto e vamos então para o tema, né? Será que os homens também sofrem com a tal da TPM? Saiba que essa é uma realidade e alguns homens também sofrem sim com esses sintomas. Mas no caso deles, como será que funciona, hein? Veja na reportagem de Larissa Israel. Todo mundo acha que TPM é coisa de mulher, mas os especialistas garantem que os homens também sofrem com alguns sintomas da temida TPM. Você acha que TPM é coisa de homem ou de mulher? Mulher. E se eu te falar que homem também tem TPM, você acredita? Não sabia não. Não percebi isso aí. Eu já ouvi falar. Você sabia que homem também tem TPM? Sabia. Já sentiu alguma coisa de estresse, nervosismo? Não. Com você não acontece? Por enquanto, não. Pois é. A tal TPM dos homens leva a outro nome, a síndrome do homem irritável. E os sintomas são bem parecidos. Pasmem, os homens também têm. É a síndrome do homem irritável, né? Eles também, assim como nós, temos as mudanças hormonais, né? Mais visíveis no caso da testosterona. E eles têm a labilidade emocional, hora mais agressiva, hora mais carentes. Então também podem ocorrer nessas mudanças. E para o desespero agora das mulheres, essa síndrome pode despertar no homem também todo mês. Como todas nós, a gente fala que o nosso hormônio é um ciclo, numa média de 28 dias. Então no homem também, ele pode oscilar mensalmente. Isso é um ciclo, né? Imagina em casa como é que não fica. Mas é essencial haver o equilíbrio. Agora imagina só, o homem e a mulher, o casal, junto em casa, morando no mesmo teto aí, os dois com TPM. Aí não dá, aí fica difícil. Temos mais opinião. A Valdelânia, ela diz o seguinte, ela é de Sobral, Ceará. Marielle, o programa tá show. Não tenho tempo para ter TPM com essas lindas princesas. Gente, ela tem gêmeas. Mandou até a foto, daqui a pouco eu mostro. Aí não tem tempo para TPM mesmo. Fofura, super beijo para vocês, pra família, viu? Bom, agora você vai ver que a prática do Pilates pode contribuir para aliviar os sintomas da tensão pré-menstrual. Será que funciona mesmo? Vamos ver. Os dias mais temidos por grande parte das mulheres são aqueles que compreendem o período da menstruação. Além do desconforto do ciclo, muitas sofrem com dor de cabeça, dor nas costas, mal-estar. Alguns
alguns ginecologistas indicam a prática de atividades físicas para driblar esse desconforto. E alguns exercícios específicos do Pilates podem ajudar. Não é mesmo, Natália? Tudo bem? Natália é instrutora, gente, de Pilates, e ela vai nos demonstrar um pouquinho, né, Natália? Ajuda mesmo alguns exercícios? Ajuda por vários fatores, né? Primeiro, só de ser uma atividade física onde tem a liberação de endorfina, que é um relaxante natural do nosso corpo, né? Que o nosso corpo produz. Tem também a parte de mobilização de coluna, então você acaba relaxando a musculatura e isso daí vai trazer um conforto, né? Alívio de edema também, quando a pessoa se sente muito inchada. Tem alguns exercícios que são específicos para tirar o cansaço das pernas, aí também dá uma sensação de conforto. Até porque é uma dor, né, só as mulheres sofrem, só a gente sabe, na verdade, né? O quanto dói, parece que dói tudo ao mesmo tempo, né? E eu falo para minhas alunas que mesmo quando tiver assim, não deixa de vir na aula, porque alguma coisa aqui a gente vai poder fazer para ela conseguir passar o dia bem melhor. E hoje nós temos a Aline está aqui, já é aluna, né? Já é aluna. E nós vamos demonstrar alguns exercícios que podem ajudar nesse desconforto, né? Vamos lá. Pode ficar de joelhos, vai apoiar os pés. A Aline vai demonstrar um exercício que ele trabalha bastante mobilidade de coluna, então acaba relaxando bastante a musculatura de quadrado lombar aqui, a região de lombar, que muitas têm dor na costa. A gente sente, né, um aquele peso, incômodo. sim, aqui na... E isso vai auxiliar, esse exercício. Esse exercício específico. Então ela vai fazer a respiração do Pilates e vem fazendo queixo no peito, vai levando o bumbum para trás, empurro. Isso, faz toda a extensão da coluna, inspira, vem voltando o seu quadril para frente, fazendo uma bolinha onde tem o relaxamento aqui e beleza, mais uma vez, inspira, uma boa contração abdominal, essa contração da musculatura pélvica, né, que a gente usa no Pilates, ele também ajuda bastante, inspira. Aqui nós temos, né, o equipamento, esse aparelho. Mas você acha em casa, uma pessoa que não tem acesso ao Pilates, ela fazendo um alongamento parecido com esse, já vai aliviar, Natália? Nesse caso, para substituir esse alongamento, seria deitar na cama de barriga para cima e abraçar os dois joelhos. Abraça os dois joelhos, conta mais ou menos de 30 segundos para um pouquinho mais e solta a perna de novo. Então, para a mulher que sente muita dor nas costas nesse período menstrual, o ideal seria fazer isso. E daí, agora eu vou pedir para ela deitar de barriga para cima. Essas sequências são repetidas mais ou menos de 8 a 10 vezes, dependendo da necessidade do aluno, né? Agora a Aline vai apoiar os pés, a gente vai fazer o footwork, bracinhos na lateral, vai fazer a inspiração e vai soltar o ar estendendo as duas pernas. Isso, terminou o movimento, dobra uma só, isso, e vai alternar. Inspira, isso. Aqui ela tá fazendo um exercício de alongamento de cadeia posterior. Sente tudo o alongamento atrás da perna. Esse daqui ele ajuda no retorno venoso, né? Então a parte eletrohídrica, né, que faz a drenagem, e a parte circulatória também. Então ele melhora o fluxo sanguíneo, também traz um conforto. É legal então que durante o exercício ela já vai praticamente drenando o corpo. Sim, nessa situação sim. E isso vai ajudar bastante nesse período que a gente sente a dor nas pernas, né? Sente a perna pesada, né? Perna pesada, barriga um pouco inchada, né? Um pouco distendida. Então, esses exercícios que ajudam na drenagem, ele vai facilitar bastante. E tem que fazer essa sequência por quanto tempo, quantas repetições? Esse daqui é mais ou menos de 8 a 10 também em cada perna, tá? Então daí ela vai puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca e alternando os pés. Sempre com essa respiração fluida, que também ajuda a oxigenar o corpo. O que a gente vai fazer agora?
Agora eu vou dar alguns exercícios para a Aline com a perna suspensa. Então ela vai colocar os pés aqui no apoio. Lembrando também que a Aline já é praticante de Pilates. Já é praticante. Então ela tem uma facilidade incrível para fazer os exercícios. Pernas. Ela vai fazer um giro com a perna, vai abrir as pernas, fazendo a bolinha. Isso. Aí. Sempre lembrando da lombar bem posicionada. Então o círculo dela vai até onde o bumbum a lombar não desapoia. Não pode desencostar. Isso, porque o Pilates ele é sempre alinhamento. Então, sempre que a gente for fazer o exercício, prestar atenção nesses cuidados, porque às vezes está acontecendo as compensações. A compensação é quando você não está colocando no músculo certo o que você precisa. Então, se a gente deixar a lombar dela sair, ela vai estar tirando a força da perna. Aí ela vai conseguir fazer um círculo com uma amplitude muito maior, só que todo errado. O peso tá nas costas. Tá na lombar, aí machuca. Aí acaba machucando. E acaba trazendo um outro desconforto, né? Sim, a dorzinha lombar. Lombar. E essa mola pesa? Ela acaba pesando? Ela pesa, só que ao mesmo tempo ela também ajuda a segurar a perna nessa posição. Porque se eu deixar ela sem a mola em 90 graus assim, é muito difícil. É muito difícil. E dá pra substituir esse exercício em casa por algum? Esse exercício em casa... ele fica mais difícil porque a mola ajuda a... O que ajuda é a mola. Segurar. Agora, se quiser fazer, por exemplo, alguma coisa estática, dá pra deitar de barriga pra cima, colocar o bumbum bem apoiado rente à parede e elevar as pernas esticando. Daí a gente vai ter só o alongamento, não vai ter a parte de mobilidade pélvica, mas já ajuda. Aí dependendo, se ela não tiver numa crise tão agudizada, pode colocar exercícios de braço também, pode colocar os acessórios, aumentar o nível da mola deixando um pouco mais pesado. Aí depende do dia, como que ela chega no dia. Sim. Se é o primeiro dia do ciclo, segundo, né? Porque nos primeiros dias é um pouquinho mais difícil. Pro final já dá pra abusar um pouco mais, né? Mas até, por exemplo, começar uma aula assim, bem tranquila, com bastante mobilização de coluna, treinando bem a respiração para já oxigenar. Foi o que aconteceu com a Aline, né, Natália? Foi o que aconteceu com a Aline. E outras também, né, que chegam assim num desconforto e daí a gente vai fazendo e chega no final da aula, ela já se sente melhor e daí passa o dia bem. Ou no final da aula também já consegue fazer um exercício um pouco mais elaborado, né? Porque os benefícios são sentidos na aula mesmo, né? Durante a aula. Sentidos na aula, já desde do primeiro exercício. Daí o contexto tá em saber aplicar esses exercícios no momento, né? Se ela estiver com uma dor de cabeça, lógico que a gente não vai colocar ela fazendo exercícios virados de ponta cabeça, que seja. Existe uma conversa antes da aula para você saber como o aluno está, né? Antes de aplicar os exercícios. Não tem uma receita de bolo, na verdade não tem assim, esse exercício é para isso. Então tem alguns exercícios que na sua prática favorecem esse tipo, mas não que seja só para isso, né? Então é isso que a gente tenta trabalhar. Já é há muito tempo aqui no Pilates, a Natália começou a dificultar, viu, gente, os exercícios. O que a gente vai fazer agora, Natália? Agora que a Aline já tá boazinha, fez bastante alongamento. Já alongou tudo que tinha pra alongar. Já alongou tudo que tinha pra alongar. A gente pode começar colocando alguns exercícios um pouquinho mais elaborados no sentido de pega um pouquinho mais de abdômen, né? Mas mesmo assim ainda pensando no problema dela e relaxando sempre a parte de coluna, tá? Ou seja, 2 em 1. Vai ajudar a melhorar o desconforto que essa mulher está sentindo e ainda vai trabalhar o corpo.
corpo, o abdômen. Quem não quer ter aquele abdômen? Perna também, um pouquinho, ela sente por estar nessa posição. Isso. Então ela vai começar com o bracinho aqui. Trabalha um pouco de braço também, né? Sim, ele fica na isometria aqui para precisar segurar o bastão, né? Ela vai fazer a inspiração do Pilates, um rolamento para trás. Essa parte é a parte gostosa, a parte boa. Relaxa toda a musculatura, um pouco de alongamento de cadeia anterior, né? Que também vai dar um conforto. E agora a gente volta fazendo o abdominal. Então ela vem fazendo o rolamento. Eu acho que é a parte que a mulher mais sofre, né? Mais sofre e volta, sim. Mais uma vez, inspira, tá perfeito. Queixo no peito e leva lá pra trás. E é legal também que nesse período mexe muito também com o psicológico da mulher, né? Sim. E aqui as aulas de Pilates também traz de volta esse equilíbrio, né? Traz. Essa paz, essa tranquilidade que nós mulheres perdemos nesse período, né? Principalmente pela parte da consciência corporal, onde exige muito da concentração, né? E essa concentração, esse momento que a mulher tira pra se dedicar ao corpo dela, aí ela chega de um jeito, começa a perceber que fazendo traz um conforto, a musculatura começa a relaxar. Então isso é prazeroso, né? E além da liberação de endorfina, que eu já comentei, que traz essa sensação também de prazer, de pós-atividade física, né? De prazer, relaxamento, que é bem legal. Aí às vezes pode até tirar um medicamento, no caso, que ela usaria no dia. Mais uma vez. Inspira. A gente pode ir fazendo vários. Se ela estiver legal, se ela estiver dando um feedback positivo, ela pode tirar uma perna, dobra o joelho, estende lá pra cima. Isso. Volta o joelho. E vai elaborando esse exercício, né? Isso, de acordo com o que ela tá sentindo. Queixo no peito, rolamento e aqui, caixa das escápulas. Perfeito, muito bom. Precisa. A aula dura em média 1 hora? Ela tem uma duração de 50 minutos a 1 hora, né? Mas como a professora também se empolga, às vezes sempre acaba ficando perto de 1 hora. Sempre acaba chegando um pouquinho mais, né? Porque aí a gente acaba dividindo a aula aí entre alongamentos, músculos específicos, depende da quantidade de vezes na semana que a pessoa faz. Daí essa 1 hora a gente vai administrando de acordo com a necessidade dela. Tá certo. Mais um? Voltou, apoia. Tá, e você, mulher que está nos assistindo, que não sabia disso, assim como eu, que Pilates pode ser uma boa opção. Dá até pra você tirar o remédio, gente, imagina. Você tá lá sentindo algumas dores, vem pro Pilates pra tirar todo esse desconforto. Não precisa tomar remédio. Maridão que tá em casa, ó, não sabe fazer com a mulher nos dias? Não é? Manda ela pro Pilates. Aline deu um show hoje na aula de Pilates, mas você já faz há muito tempo, Aline? Aproximadamente 1 ano. 1 ano. Então, por isso a sua evolução já, né? Consegue fazer os exercícios até mais avançados. Mas você sentia muita cólica? Te ajudou nesse período, Aline? Sim, eu sempre tive muito problema com cólica, né? E então, quando eu percebo que eu tô próximo do período, eu evito ao máximo faltar das aulas, porque realmente todo esse processo de contração do abdômen, da pelve, me ajuda muito, me conforta muito com relação às cólicas. Ou seja, traz muito benefício para você mesmo. Sim. E principalmente também uma coisa que eu sofro muito com o peso nas pernas. Então, você sente muitas pernas. Sim. E todos esses exercícios acabam te ajudando nisso também. A gente viu aqueles exercícios de alongamento para as pernas, aquele do círculo, né? Isso vai te ajudando. Fora a drenagem no corpo, né? Você sente? Sim. Auxilia muito nessa questão da retenção de líquido, do inchaço. Eu, particularmente, me sinto muito bem. Hoje você não larga o Pilates? Não. A nossa
essa demonstração. É claro que na aula tem muito mais, muito né? mais. Toda aula é uma novidade. Toda aula é uma novidade. Se você tiver com um desconforto maior em algum lugar, é trabalhar naquela região, né, Natália? Então, se você sofre com as cólicas e não sabia disso, pode procurar o Pilates. Com certeza vai te auxiliar, né, Nath? Isso mesmo, sempre lembrando de um bom profissional, exatamente, né? Precisa de um bom profissional ali do lado para te auxiliar. Sim. Não adianta também ficar fazendo sozinha, porque vai acabar machucando outra parte do corpo, vai acabar criando um outro desconforto, né? É sempre melhor você ir num lugar que tenha, né, além dos aparelhos, uma pessoa que seja capacitada para propor os exercícios. E também, o Pilates não é contraindicado, né? Desde uma adolescente, uma criança, até uma pessoa mais idosa consegue fazer, né? E vai sentir esses alívios. Sim, e o Pilates também, quando passa esse período de menstruação, né? Quando a mulher já tá entrando lá na parte de menopausa e etc, também ajuda muito, muito, muito. Então, não é só nesse caso específico. Agora, desde quando a criança, né, a pessoa entenda a nossa proposta, o que a gente precisa fazer com ela, daí ela já pode fazer Pilates tendo ela 9 ou 82, que é o nosso aluno mais velho. Ou seja, é um esporte, né, uma prática extremamente completa, que trabalha o corpo, trabalha a mente. Eu acho que a pessoa sai daqui renovada, né? A mulher sai daqui com outro espírito. É isso mesmo. Muito obrigada. Imagina. Pela aula, pelas dicas. Espero que você aí de casa também tenha gostado. E até a próxima. Tchau. Excelente dica, Larissa, Israel e Natália, viu? Muito obrigada. Bom, agora tem uma outra dica para você. Bom, gente, você é fumante, precisa. Tudo tem a ver com a quantidade de cacau no doce. Será que o produto vendido no país pode ser considerado chocolate mesmo? Vamos ver agora. Ah, uma destas em casa. Parece sonho de consumo para muita gente, mas o chocolate que sai daqui quer dizer, há quem diga e até defenda que nem chocolate é, seria um derivado. Para se ter uma ideia, uma barra de chocolate ao leite é feita de açúcar, leite em pó, manteiga de cacau e massa de cacau. Tudo é misturado nesta máquina e passa pela linha de produção até chegar às prateleiras. Na embalagem aparece claramente o que compõe cada produto. E o resultado virou uma discussão sobre a quantidade de cacau usada pelas fábricas. Em alguns países, para ser considerado chocolate legítimo, é preciso ter em torno de 32% a 35% do fruto. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, admite que se o produto tiver acima de 25%, já é chocolate. Muito pouquinho, tem que colocar mais. É pouco, mas é gostoso, né? Projetos de lei querem aumentar esse índice para pelo menos 27% e assim melhorar a qualidade. É que o cacau é reconhecidamente a parte mais saudável do doce. O fruto originário da Amazônia tem vitaminas e sais minerais que evitam doenças do coração, combatem os radicais livres, melhoram a circulação do sangue e a pressão arterial, aliviam o estresse, dão energia e ativam os neurônios responsáveis pela concentração e foco. Mas a nutricionista alerta, para desfrutar de todos esses benefícios, o chocolate tem que ter 70% de cacau. Quando eu tenho um chocolate de 25% de quantidade de cacau sobre aquele chocolate, eu vou precisar, para ter o equivalente a 30 gramas a 70%, de pelo menos 2,5 vezes dessa mesma quantidade. Então, veja, é muito mais chocolate para poder ter esses benefícios. Algumas fábricas aqui no Brasil já produzem chocolate com mais cacau. Nesta, ele representa apenas 1/5 das vendas no país. Mas o investimento é focado lá fora. Uma tentativa de tornar o produto mais competitivo para as exportações. A gente já usa, para o nosso chocolate que a gente chama de amargo, a gente tem 70% e 55%. Já está bem acima do que é o necessário. Para quem quer degustar o cacau como
as suas qualidades diferenciadas, como se fosse um vinho, como se fosse um café, provar tudo que está ali no fruto torrado, o que é amargo vai te beneficiar com isso. Amanhã, mais uma reportagem dessa série sobre chocolate. E daqui a pouco você vai ver aqui no programa uma reportagem especial sobre os cuidados com as crianças em casa e que tem aumentado aí os casos de sufocamento. Você sabe como salvar alguém durante uma situação assim como essa? Você é pai, mãe? Então não pode sair daí por nada desse mundo. Você, né? Bom, parece brincadeira, mas acidentes com crianças durante o lazer são mais comuns do que se imagina. O alerta vai agora para os pais que precisam ficar cada vez mais atentos. Quem vê o Vitor assim não imagina o que ele passou há poucos dias. O menino de 1 ano e 5 meses ficou 8 dias na UTI depois de se sufocar com uma bolinha como essa. A criança ficou mais de 40 minutos com o objeto na garganta e chegou a desmaiar. Quando eu cheguei, inclusive, eu achei que ele já tinha morrido. Eu já achei que ele estava morto. Então é um desespero sem fim. Você não tem chão. Ele só foi salvo depois que Tainá, que é enfermeira, chegou e retirou a bolinha. Ela ainda tem a cicatriz daquele dia. Falei assim, abre a boca dele, me ajuda para eu tirar essa bola. Foi quando o Marcelo abriu a boca dele e eu consegui puxar a bolinha. Foi aqui na brinquedoteca que tudo aconteceu. Como o Vitor tem uma irmã mais velha, que é a Giovana, de 7 anos, o que não faltam por aqui são brinquedos com pecinhas pequenas, como, por exemplo, mini bolinho, sapatinho, até brinco, né, Giovana, que sai aqui da boneca. Olha só, um perigo enorme. Depois do acidente, tudo isso foi separado e fica bem guardado lá em cima, longe do alcance do Vitor. Dados do Ministério da Saúde mostram que em 2015, 810 crianças com até 14 anos morreram vítimas de sufocação, que é a obstrução das vias aéreas. 611 delas tinham menos de 1 ano de idade. Por isso, todo cuidado é pouco. A criança, nos primeiros anos de vida, ela tem uma característica de levar tudo à boca, de levar tudo para o rosto, de experimentar, de cheirar, e isso acaba sendo um perigo muito grande. Vale o alerta para os pais sempre verificarem o selo do Inmetro. Então ficar bem atento e aprendizado. E reforçando todo o cuidado é pouco com criança em casa, né? E no sábado, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, assinaram o programa Internet para Todos, que vai levar acesso à banda larga a localidades sem conectividade. Vamos ver. O objetivo do programa é levar a banda larga para 75 mil pontos do país, principalmente em áreas rurais. Segundo o IBGE, 53 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. O investimento foi de 3 bilhões de reais no satélite. O satélite próprio de propriedade do governo brasileiro é um sonho acalentado há décadas pelo Brasil. Pelo seu custo muito alto, ele sempre foi protelado. E, felizmente, na nossa gestão, nós conseguimos sensibilizar as autoridades econômicas de que era fundamental para o desenvolvimento do país. Essa sensibilização aconteceu, os recursos foram liberados, aproximadamente 3 bilhões de reais, e essa liberação que permite, está aqui o prefeito de Campinas, que nos permite chegar às prefeituras trazendo um bom programa, aliás, um dos principais programas de inclusão social do Brasil e talvez do mundo, a custo zero para as prefeituras que hoje não têm recursos. A assinatura para oficializar a adesão à Internet para Todos aconteceu na Prefeitura de Campinas no último sábado. Agora o próximo passo é definir quais regiões da cidade devem receber a internet. A população que vive no local, ela pode ser o melhor termômetro nosso dos locais aonde são necessários fazer esse programa de internet para todos. Então eu quero colocar através do site da prefeitura, de um canal de participação, que as pessoas também possam se manifestar. Então é importante o que o ministro frisou. Qual que é o aspecto positivo? As pessoas terão acesso à internet por 1/3 do que se paga hoje no mercado comercial de transmissão de dados. Então, vai ficar bem mais em conta. E a gente sabe que toda inclusão social, toda inovação, ela só se dá em grande escala quando barateia o preço daquilo que está sendo oferecido.
Bom, mudando de assunto, vamos falar do clima. O verão termina hoje e a expectativa de muita gente é que o outono traga temperaturas mais amenas. Isso deve acontecer ainda nesta semana. No fim da tarde, os termômetros marcavam 26 graus em São Paulo, mas no último dia do verão, a temperatura chegou aos 33. As chuvazinhas à tarde aí que dá uma amenizada, mas mesmo assim sobra aquele calor absurdo que, nossa, tá difícil. É, bem abafado, mas não tinha aquele sol, muito sol, tava aquele mormaço. Abafado por conta da umidade que logo causou um pé d'água. A chuva forte durou quase 1 hora e provocou alagamento em alguns pontos da região metropolitana. Em outros, o chão nem ficou molhado por muito tempo. Mas já refrescou mais. Até esfriou um pouco, né? Agora já tá mais fresco o tempo, né? Nas últimas 24 horas da estação mais quente do ano, a temperatura máxima em Manaus foi 31 graus, em Fortaleza 30, Cuiabá 28 e Porto Alegre 25 graus. O outono começa oficialmente às 1h15 da tarde desta terça-feira, ainda com cara de verão, com calor e pancadas de chuva. Mas até o fim da semana os termômetros devem marcar temperaturas um pouco mais baixas, ainda longe do frio, mas já caminhando para ele. A mudança vai ser provocada por uma frente fria. Teremos chuvas, né? Ainda associadas a calor, a uma frente fria no oceano. Então não muda muita coisa. A temperatura já não vai também estar tão elevada, mas ainda com sensação de tempo abafado que deve persistir ao longo da semana. A partir de agora, os dias vão ficando menores, as noites maiores, o ar mais seco e mais frio. E se prepare, a previsão é de um outono com temperaturas abaixo da média. As frentes frias passam com mais frequência do sul para o sudeste, né? E em São Paulo trazendo mais quedas de temperaturas, uma frequência maior de quedas de temperaturas ao longo da estação, do outono. Um alívio para quem se incomoda com calor. Ainda bem que acabou, tô com falta do frio. Fica mais confortável. Eu particularmente adoro o frio, adoro mesmo. E eu vou sentir saudades do verão. Bom, e acontece em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água. Várias pesquisas e novas ações para evitar desabastecimento estão sendo divulgadas ao mundo no evento. A cada 3 anos, a água vira o tema principal de cientistas, pesquisadores, governantes e políticos do mundo todo. E o fórum acontece justamente quando Brasília enfrenta um dos mais severos racionamentos dos últimos anos. Os moradores da capital estão convivendo com vários períodos sem água na torneira. O racionamento só foi suspenso na região onde o encontro é realizado. Para esse fórum em Brasília, 170 países mandaram representantes. O príncipe do Japão, Naruhito, visitou uma fazenda de café perto de Brasília. A fazenda é um modelo de parceria entre os países de como compartilhar a água e fazer florescer o cerrado, que geralmente sofre com períodos de seca. Essa unidade teve um papel e um protagonismo muito forte no desenvolvimento de tecnologias que viabilizaram a expansão da agricultura no cerrado brasileiro. De acordo com as Nações Unidas, em 2030, já daqui a 12 anos, a demanda mundial pela água será 40% maior que o total do volume disponibilizado. Entre as causas do desabastecimento estarão as mudanças climáticas, o crescimento populacional e a ação do homem. Segundo os especialistas, de cada 10 pessoas do planeta, 4 são afetadas pela falta de água. E as grandes metrópoles são as que enfrentam os maiores desafios. A cidade do Cabo, na África do Sul, por exemplo, pode ficar 100% desabastecida até junho. Um ranking mostra que pelo menos 11 grandes cidades enfrentarão a falta de água no futuro muito próximo. São Paulo lidera a lista, que inclui ainda Moscou, na Rússia, Londres, no Reino Unido e Miami, nos Estados Unidos. Não podemos nos acomodar enquanto soubermos que em algum lugar do planeta alguém tem sede, alguém não tem água potável para suas necessidades básicas. A Receita Federal vai realizar um leilão dos produtos apreendidos. Alguns itens inusitados chamam a atenção. Tem lote até de cabelo. Peças de carros, rodas de aviões e até joias. São todos produtos apreendidos pela Receita Federal, que serão leiloados no dia 27, próxima terça-feira. As mercadorias serão vendidas em lotes. Para cada lote foi estipulado um lance mínimo. O valor mais baixo para um dos conjuntos de brincos e colares cravejados de pedras preciosas é de R$ 450 mil.
São 37 lotes com produtos variados. Nesse aqui, por exemplo, o lance mínimo é de R$15 mil para o comprador adquirir mais de 150 quilos de cabelos sintéticos. Esses bens normalmente vêm ou da bagagem, quando o viajante traz bens destinados ao comércio, e isso é proibido, então há a apreensão desses bens, e na carga normalmente associada ou a um abandono que o importador procede ou fiscalizações, falsa declaração de conteúdo também dão origem ao perdimento da mercadoria. Os lances podem ser feitos por empresas no galpão da Receita Federal, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, ou pela internet. No outro dia, os compradores já saberão quem arrematou cada lote. No valor do arremate já estão incluídos os tributos federais, exceto o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A taxa será cobrada no valor de cada lote depois que o leilão terminar. A Receita Federal faz uma média de 3 a 4 leilões por ano aqui no aeroporto de Guarulhos. Algumas são destinadas a pessoas físicas e jurídicas, esse só para as pessoas jurídicas. Bom, reta final do RF com você e vamos para as participações do dia. Pode colocar na tela as fotos. Beijo para Zilma, de Governador Nunes do Maranhão. Beijão, Zilma. A pequena Bianca, linda, também de Governador Nunes, Maranhão. Ana Cristina e Vanderlei de Paulínia, interior de São Paulo, super beijo para o casal. A Beatriz de Jandaíra, Rio Grande do Norte. Pedro de Goiatins, Tocantins. O Júnior de Floresta, Pernambuco, beijão, Júnior. Rejane de Formosa da Serra Negra, Maranhão. O Pedro e o Jandeildo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, beijão para vocês. Antônia de São Mateus, Maranhão também. Valdelânia, Kétia e Kellen de Sobral, as gêmeas aí, ela que disse que não tem tempo para TPM, né? Super beijo para quem participou e para quem não participou e acompanhou aqui o RF com você. Eu volto amanhã, se Deus quiser.